só queria dizer que tá difícil. Tá difícil manter concentração nessa casa, mas hoje é segunda-feira, dia 23, agora é 12h30 ainda. Desde o último vídeo, eu não sei se vocês lembram, eu terminei com 7 aulas atrasadas. No sábado eu fiz 2, a de redação e a de literatura, que era sobre movimento literário e quinhentismo. E bem simples. No domingo eu não fiz absolutamente nada. Eu ainda tenho 5 aulas atrasadas, 2 de química, 2 de física e 1 de gramática. Eu vou começar agora por química. Eu tenho leis das reações químicas e tenho introdução à estequiometria. E depois eu tenho movimentos verticais, que eu tô procrastinando, eletrodinâmica e gramática, termos ligados ao verbo. Que eu não sei de todos esses qual é o pior. Quer dizer, química é maravilhoso, eu adoro. Mas todo o resto eu passo. Mas como eu não posso passar, eu sou obrigada a estudar de qualquer forma. Eu ainda não expliquei pra vocês exatamente de onde eu tô tirando essas aulas atrasadas e tudo mais. E eu vou explicar pra vocês enquanto eu estudo. Porque agora eu tenho que estudar e aproveitar o mínimo de silêncio que tem nessa casa nesse segundo. Porque daqui a pouco, né, talvez não tenha mais silêncio, daí eu não vou mais conseguir estudar. Enfim, eu vou estudar. Bom, eu percebi no último vídeo que eu não expliquei muito bem pra vocês quais aulas eu tinha atrasado, que aulas eram essas que eu tava assistindo. E bom, eu faço o curso presencial, eu tô fazendo semi-extensivo, que deveria durar até julho, quando eu teria a prova da UFSC. E como na segunda-feira passada à noite foram suspensas as aulas aqui no estado, a partir de terça-feira eu já não tive aula, e o meu cursinho, os professores, aí gravaram essas aulas que a gente tinha que ter durante a semana, e daí eles estão mandando pra gente ao longo da semana. O que acontece? Na segunda-feira eu tive aula normal, mas eu tava muito mal e eu não consegui ir pra aula. Na quarta-feira da semana passada, eu fui até o cursinho, peguei minhas apostilas e tudo mais, porque tudo fica lá no meu armário. E como eu já sabia que as minhas aulas iam parar por um tempo, eu tinha que trazer meu material pra casa. Então eu aproveitei que eu já tava lá e na quarta-feira eu estudei as matérias que eu deveria ter tido na segunda. E daí na quarta-feira, na terça-noite, na verdade, eu já comecei a receber aulas. Mas como na quarta eu fiquei estudando aquelas aulas da segunda, eu meio que tava atrasada pras aulas novas que eles estavam mandando. Não sei se deu pra entender, espero que sim, porque agora que eu tô falando parece que ficou um pouco confuso. Mas, e na quinta-feira eu não estudei nada, procrastinação. E daí na sexta, que foi o último vlog, eu basicamente comecei a estudar aquelas aulas que eu tinha recebido na terça-noite, quarta e quinta, e por isso que eu tinha tanta aula atrasada, porque no caso, todas essas aulas que eles estavam mandando eu não tinha feito ainda, eu comecei a fazer na sexta e fiz algumas no sábado, e terminei hoje, segunda-feira. E daí foi basicamente isso. Eu tava assistindo as aulas pelo computador e acompanhando na apostila, porque eles estão seguindo a apostila normal. Pra quem perguntou, eu uso o Poliedro Octa+, Octa Plus. Eu gosto muito desse material, eu já usei os livros do Poliedro com a coleção Hexa, e eu prefiro esse material, eu acho que ele é muito mais compacto e objetivo, eu gosto bastante mesmo. Mas basicamente é isso, eu tô acompanhando as aulas e eu tô fazendo os exercícios no dia seguinte, como eu falei pra vocês. E, enfim, eu tô seguindo meu mesmo cronograma do curso presencial, só que à distância. Na medida do possível também, porque no cursinho eu tava tendo 6 aulas por dia e eles não estão conseguindo ainda mandar 6 aulas por dia, porque tem todo o trabalho de gravar, editar, subir pra nuvem e mandar pra gente. Então, assim, o importante é que a gente não vai ficar parado. Então, mesmo que, tudo bem, tinha 20 aulas pra fazer e a gente fez 10, 11, assim, pelo menos a gente fez 10, 11, sabe? A gente não ficou parado de fato. E muita coisa eu posso ir adiantando tudo mais, porque já é meu 4º ano de cursinho, né? Então, é bom que eu já saiba todas essas coisas. E mesmo assim também tem internet e tudo mais, enfim. Acabei de terminar as 2 aulas de química, que era a lei de reações químicas, de proporção, massa e do volume de gases. E fiz a aula de introdução à estequiometria, que são os casos gerais que não incluem rendimento, reagente excesso, reagente limite e essas coisas. Eu adoro estequiometria, sempre gostei muito desde o ensino médio, então eu sempre adorei fazer esse tipo de exercício. E é uma coisa que se deixar eu fico horas fazendo exercício de estequiometria, porque eu sei e eu gosto, então é muito mais fácil estudar alguma coisa que a gente sabe que a gente gosta. Mas, nesse momento, não é minha prioridade, então eu vou fazer a aula agora de eletrodinâmica. Eu não recebi nenhuma aula nova, então enquanto isso eu vou fazendo essas. E depois eu ainda tenho movimento vertical e gramática, mas eu vou colocar a gramática na frente. Vocês estão vendo que eu tô deixando o movimento vertical pra trás? Mas é que é igual a questão de química. O movimento vertical eu só preciso aplicar em exercício. Óbvio que eu tô vendo as aulas porque tem um detalhe ou outro que tu vai perceber na aula e que às vezes tu esqueceu e tudo mais.
Mas as aulas de movimento vertical pra mim e essas aulas de química não são tão importantes porque são matérias que eu sei e que eu domino bem. Então, por isso que eu tô colocando a parte de eletrodinâmica pra frente, que é uma matéria que eu acho muito chata e que eu deixei um pouco de lado nos últimos tempos. E eu tô realmente tentando melhorar nela esse ano, ao invés de só me virar no vestibular. E a parte de gramática que eu tô finalmente aprendendo. Então, eu ainda acho meio chato, mas eu tô começando a aprender, então é alguma coisa, pelo menos. Temos fé, porque se eu aprendo gramática, qualquer um aprende qualquer coisa, porque, sinceramente, a negação que eu sou com gramática e eu tá conseguindo aprender gramática é realmente um grande ponto. Mas, enfim, eu vou fazer essas aulas e daí eu vou ver o que vai acontecer, se eles vão mandar aulas hoje, provavelmente sim, e quais aulas eles vão mandar, e se eu já vou assistir hoje ou se eu vou deixar pra amanhã, enfim, vou ver. Outra coisa que vocês têm me perguntado muito é sobre as minhas anotações, principalmente pra quem é novo aqui e não entende porque eu tô no 4º ano e eu tô fazendo resumo e tudo mais, como eu faço meus resumos. E assim, basicamente, quando eu estudava no ensino médio, eu anotava absolutamente tudo que os professores falavam durante a aula. E eu nunca precisei pegar meus cadernos de novo, porque eu lembrava exatamente do que eu tinha escrito se eu escrevesse enquanto eles davam a aula. Acontece que depois eu fui pro cursinho, aí eu comecei a assistir a aula e daí eu fazia algumas anotações, daí depois à tarde eu fazia exercício do livro e daí fazia resumo. Daí eu percebi que eu quase não lembrava dos resumos e eu sentia que eu perdia muito tempo fazendo. Eu passei o meu 2º ano de cursinho fazendo bastante exercício sobre tudo que eu tava vendo e foi quando eu comecei a fazer bastante prova. No ano passado, 2019, eu só fiz prova, eu assistia a aula e fazia prova. Só que o ano passado eu tava muito dispersa durante as aulas, eu não tava conseguindo me concentrar. Então eu peguei um caderno aleatório e comecei a escrever o que o professor tava falando só pra me concentrar. E eu percebi que funcionava ainda comigo e eu simplesmente conseguia lembrar de absolutamente tudo que eu tinha escrito durante a aula. E daí eu comprei um fichário bonitinho e todo mundo me pergunta, esse fichário é do AliExpress, eu paguei tipo R$30. Eu fui lá numa papelaria, pedi uma folha que fosse meio sulfite, um pouco mais grossinha, de gramatura 90. Fui até a gráfica, pedi pra imprimir pontilhado, cortei as folhas no meio e fiz esse fichariozinho tamanho A5. E basicamente todas as minhas anotações eu faço nele. Eu acompanho a aula e faço a anotação. Por isso que, por exemplo, eu não tô usando as minhas anotações do ano passado, porque a minha questão não é resumo. A minha questão é manter a minha atenção durante a aula. E quando eu escrevo, eu fixo muito bem o que o professor tá falando. E desde que eu faça isso, enquanto ele tá falando. Muita gente me pergunta, por que tu não faz isso depois da aula? Pra ver o que tu lembra e tudo mais. Mas não é assim que funciona pra mim. Então, eu tô fazendo basicamente como eu vejo que funciona. E é bizarro, porque eu lembro de cada coisa que eu escrevi. Eu lembro de estar no 3º dia de prova da UFSC, agora no final do ano, e tinha uma questão que era de história, ele dava um texto, e ele perguntava qual era o presidente nesse contexto político do Brasil. E eu consegui lembrar exatamente da página de história que eu escrevi. Eu consegui lembrar do professor falando lá no cantinho inferior esquerdo, eu escrevi presidente Dutra, e daí eu coloquei todas as características do governo dele, e eu consegui lembrar exatamente desse tópico, e eu soube responder aquela pergunta porque eu lembrei disso, sabe? Porque eu consegui lembrar exatamente de onde eu tinha escrito e da aula que eu tinha assistido. E por isso eu continuo fazendo anotações de todas as aulas, até porque eu me sinto muito mais focada durante a aula, mesmo que depois eu normalmente nem olho mais as anotações, porque eu realmente lembro, mas eu sempre deixo ela do meu lado enquanto eu tô fazendo exercício. Às vezes eu faço uma revisão mental dela, e daí eu checo pra ver se eu esqueci de alguma coisa. Enfim, funciona pra mim, e é por isso que eu faço. Não é um resumo de fato, e eu tenho pegado as minhas anotações daí do ano passado e vejo, tem uma coisa que o professor do ano passado, que era outro professor, falou de um detalhezinho ou explicou de uma outra forma, então eu consigo dar uma revisada, mas logo depois eu passo essa folha pra frente e fico com a folha atual que eu tô fazendo. E é por isso que eu faço anotação de absolutamente todas as aulas, até das aulas mais toscas eu faço anotação, e às vezes depois eu jogo fora a anotação, só pra me manter concentrada. Eu sempre fiz isso em palestra e tudo mais, e eu sinto que eu consigo absorver muito melhor se eu escrever o que a pessoa tá falando enquanto ela tá falando. Eu não tenho nada, assim, muito específico. Uma coisa que eu faço hoje eu tento anotar só as palavras-chaves, porque daí eu coloco a palavra, eu coloco um título, e daí eu
lembro de todo o contexto. Óbvio que isso vai acontecendo com o hábito e também quanto mais tu domina a matéria, eu acho que mais tu consegue resumir em palavras-chave, mas é basicamente isso que eu tento fazer. E eu acho que essa é mais ou menos a minha explicação de como e por que eu faço minhas anotações. Eu literalmente acabei de fechar a aula de física de movimento circular, abri o WhatsApp e recebi uma aula nova de matemática pela linha de transmissão. Bom, o bom é, não estou mais atrasada no cronograma. O que eu pensei foi, agora já são tipo 4 horas da tarde, então eu fiz essas 5 aulas, agora eu não vou fazer nada da vida. Provavelmente vou ler um livro. Vocês me perguntaram o que eu tava lendo e calma, já falo sobre isso. Mas eu provavelmente vou ler um livro e acho que montar quebra-cabeça, que eu comprei um quebra-cabeça de 1000 peças e eu tô louca pra montar. E ontem eu já tava separando algumas peças. Daí à noite eu pretendo fazer os exercícios, ou então eu só vou fazer amanhã e daí eu vou fazer as aulas que eles forem mandando hoje nas próximas horas. E sobre o que eu tô lendo, eu falei pra vocês num dos últimos vídeos que eu tinha comprado esses 2 livros aqui, A História da Humanidade Contada pelo Vírus, que na verdade não é só pelo vírus, né, tem vários outros parasitas aqui, e Doenças que Mudaram a História. Eu já li esse livro aqui e eu não recomendo ele. Eu acho que o formato que ele é feito não é muito interessante, assim. Existe um grupo de médicos, esse grupo de médicos eles se reúnem e falam sobre como doenças afetaram a história da humanidade e mudaram a história de, sei lá, uma civilização, enfim. Só que é meio que uma transcrição dessas conversas deles, e eu acho que eles não se aprofundam tanto na doença em si, nos sintomas e tudo mais, e no período histórico. Eu gostaria que tivesse uma retomada histórica maior, qual era o contexto histórico, assim, eles só jogam um contexto histórico, enfim. Eu queria que eles explorassem mais sobre isso, sabe? E ele é bem curtinho, ele tem, sei lá, 90 páginas, e eu não curti muito por isso, então eu acho que essa leitura aqui eu passo. Mas esse aqui, ele já é mais explorado, como eu disse que eu gostaria que fosse, né? Eu só vi ele por cima, eu ainda não li ele de fato. Porque daí outro dia eu não tava com ele na mochila e eu tava com esse aqui. Esse aqui tinha chegado na sexta-feira, na outra sexta-feira à noite esse livro chegou pra mim. E eu tinha pedido já fazia um tempão, tinha um super problema com a entrega, e daí do nada ele apareceu na minha casa sexta-feira à noite. E no sábado, depois do meu primeiro simulado do Enem, eu tava com ele na mochila e daí comecei a ler. Eu acho que eu peguei ele pra ler umas 3 ou 4 vezes nessa semana e eu só li 50 páginas. É uma leitura bem densa, mas é uma leitura excelente pra falar sobre a evolução do Homo sapiens. Tô amando esse livro e realmente eu leio umas 10 páginas e daí eu paro, eu analiso tudo e penso muito sobre tudo isso. É muito, muito, muito interessante. Eu comprei numa super promoção, ele tava por tipo 30 reais, então normalmente ele custa uns 60, eu sei que não é tão barato, mas tem como encontrar em PDF e tudo mais. Eu prefiro o livro físico, mas eu tô amando esse livro e eu tô lendo um pouquinho ele por dia. Tem, sei lá, 450 páginas, vai demorar um tempo pra eu terminar de ler ele. Eu tô amando até então é basicamente isso. Agora eu vou fazer um pouco de nada e em algum momento eu volto pra essas aulas. E bom, depois disso, depois de fazer essas aulas que faltavam, eu recebi ainda mais 3 aulas, como eu disse pra vocês, 2 de matemática e uma de interpretação de textos, que era sobre funções de linguagem. Matemática era sobre toda a questão de ângulo e classificação de ângulo, função composta e função inversa, que é um assunto que eu percebi que eu gosto muito. Eu nunca tinha percebido que eu gostava tanto desse assunto em matemática. Mas enfim, eu recebi essas 3 aulas, daí eu fiz essas 3 aulas à noite, depois que eu já tinha passado o dia, eu já tinha feito todas as outras. E sobre os exercícios, eu deixei todos pra fazer no dia seguinte, como eu falei pra vocês no último vídeo. Eu tô fazendo a teoria num dia e os exercícios no dia seguinte pra ver se eu realmente consegui fixar bem tudo que eu vi no dia anterior. Enfim, me deixem perguntas aqui embaixo, se tiverem ideia pra essa quarentena, o que mais vocês querem ver aqui nesse canal. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.